Capítulo 8. Xia Qingyue não fez mais perguntas. Mesmo que essa mulher em vestes brancas de nascimento nobre e de tão alto status tivesse certeza de que era impossível, então não há a menor chance de fazer isso. Qingyue, eu sei que você entrou tão longe para pagar minha dívida por salvar sua vida em uma idade jovem que ela adiou seu retorno ao Palácio Divino da Nuvem de Gelo, mas casar com ele é o suficiente para pagar suas obrigações. Quando você retornar ao Palácio Divino da Nuvem de Gelo, seu segredo será revelado. Embora ele ainda vá sofrer com o ridículo depois que você partir, seu status como marido estudante do Palácio Divino da Nuvem de Gelo permanecerá o mesmo. Para uma cidade tão pequena como a Cidade das Nuvens Flutuantes, com um status tão prestigioso, ninguém ousaria prejudicá-lo, disse a mulher de túnica branca em tom reconfortante. Xia Qingyue acenou com a cabeça. Espero que sim. Seus canais o interior a força está danificada e ele não tem outras habilidades. Ele nunca será capaz de alcançar nenhum sucesso em toda a sua vida. Mas você é linda e inteligente. Esses talentos nascem uma vez a cada centenas de anos. Se não fosse assim, Nossa Senhora não permitiria que você quebrasse as regras, muito menos se casasse. O fato de ele ter se casado com você foi a maior fortuna da vida dele. Este passo de sua parte é suficiente para restaurar a justiça. Se seu pai estivesse vivo e inteligente o suficiente, ele teria cancelado esse casamento. Eu tenho que ir. Vou buscá-lo em um mês. Todo esse tempo estarei por perto. Se você tiver algum problema insolúvel, escreva-me uma carta. Adeus, mestre. A mulher em vestes brancas se virou. Não havia nem mesmo uma pitada de frio em seu rosto bonito. Não havia maquiagem em seu rosto, mas sua pele era lisa como se esculpida em jade branco. As expressões, uma beldade com carne de gelo e ossos de jade e um rosto branco como pérolas, descreveriam uma pessoa que a viu naquele momento. Seus traços eram tão requintados quanto lindos. Seu encanto era tão grande que as pessoas nem se atreviam a olhar para ela. E se ousassem, veriam a santa à sua frente, ela é tão majestosa. Ela era como uma deusa que ascendeu ao nirvana, imaculada, imaculada pela sujeira deste mundo. Ela abriu a janela e seu corpo estremeceu ligeiramente. Como se apanhada por uma aura gelada, ela desapareceu, como se tivesse desaparecido no ar. A casa principal do clã Xiao, o quarto de hóspedes principal. O sétimo tio Liu, beba, por favor. Xiao Ti respeitosamente estendeu o copo para o homem de meia idade. O homem que ele nomeou tio Liu se levantou. Pegando uma xícara, bebeu seu conteúdo e disse, rindo: Sobrinho, eu era o melhor amigo de seu pai, e agora que vejo que você criou sua própria família, e até com uma esposa tão maravilhosa, estou feliz por você de todo o coração. Obrigado, sétimo tio Liu. Primeiro ancião, por favor beba. Xiao Li, primeiro ancião do clã Xiao, pegou a xícara e despejou seu conteúdo em sua boca, batendo com força na mesa. Depois disso, ele apenas riu sem dizer uma palavra ou olhar para Xiao Ti. Mesmo com essa atitude, depois de beber o copo de vinho de Xiao Ti, ele já prestou atenção nele. Xiao Ti silenciosamente mudou-se para a próxima mesa. Assim que se afastou 2 passos, Xiao Li cuspiu no chão e disse com frio desprezo para que Xiao Ti pudesse ouvir: Uma flor tão delicada recebeu essa merda. Ag! A expressão de Xiao Ti não mudou. Ele continuou andando como se não tivesse ouvido nada. Mas pode parecer assim apenas à primeira vista. Seu olhar endureceu, parecia que um frio profundo estava congelado em seus olhos. Ele se aproximou do segundo ancião Xiao Bu. Xiao Ti disse com uma leve reverência: Segundo ancião, Xiao Ti lhe oferece uma bebida. Xiao Bu não olhou para Xiao Ti também. Ele se virou para o neto. Yang querido, me ajude a beber isso. Sim, avô, Xiao Yan disse sem hesitação. Ele pegou o vinho que Xiao Ti tinha oferecido e bebeu de um só gole. O fato de seu neto ter bebido uma taça de vinho para o ancião não demonstrou nada além de desprezo. Podemos dizer que foi uma humilhação pública. Depois de beber o vinho,
Xiao Yan largou a xícara e sentou-se. Seu olhar estava cheio de desprezo e zombaria indisfarçáveis. Xiao Ti novamente não disse nada. Ele apenas acenou com a cabeça ligeiramente e passou para a próxima mesa. E novamente, assim que ele se afastou 2 passos, um grunhido frio foi ouvido. Lixo e nada mais. Mesmo que seja lixo do clã Xiao, ainda é lixo. Será que esse velho bastardo Xiao Li está contando seriamente com sua nova nora? Profundo desprezo, sarcasmo e, claro, ciúme foram ouvidos em sua voz. Mesmo além da riqueza do clã Xia, o talento de Xia Qingyue era admirável. Se ela tivesse se casado não com Xiao Che, mas com seu neto Xiao Yan, então ele teria rido de todos. Xiao Che fingiu não ouvir e continuou andando, sorrindo. Xiao Che terminou seu brinde e exibiu os convidados. O banquete da longa noite finalmente acabou. Havia tão poucas pessoas que o parabenizavam sinceramente que ele podia contá-las nos dedos. Muitas pessoas foram educadas com ele, mas apenas porque hoje era o dia de seu casamento. Ele viu claramente desprezo em seus olhos. Houve quem apenas suspirou e quem ficou zangado por causa do ciúme. Mas quase todo mundo não escondeu seu desprezo e pensamentos negativos. As palavras lixo e inútil estavam praticamente escritas em seus rostos. Seus canais de força interior foram danificados, o que significa que ele nunca alcançará qualquer altura em sua vida. Portanto, não adianta fingir ser seus amigos ou, pelo menos, ser educado com ele. Eles não se importam se o insultam abertamente, porque mesmo que ele se ofenda com eles, com seus canais danificados, ele ainda não pode fazer nada com eles. Eles podem desprezá-lo e insultá-lo, demonstrando sua superioridade. Eles se sentiram fortes, olhando para este homem que sempre seria mais fraco do que eles. Esta é a realidade feia da natureza humana. É hora de você descansar. Xiao Li deu um tapinha no ombro de Xiao Ti com um sorriso gentil no rosto. Xiao Ti não sabia que seu avô se escondia atrás daquele sorriso o tempo todo. Quanto mais Xiao Li ficava, mais suave seu caráter se tornava. Quando ele era jovem, ele era como uma vela que pode acender instantaneamente. Se alguém o irritasse, ele respondia 10 vezes a essa pessoa e ninguém ousava provocá-lo. Xiao Ti entendeu muito bem que o caráter de seu avô muda não por causa da idade, mas por causa dele. Por causa da necessidade de proteger seu neto inútil, ele se tornou mais gentil e mais gentil. Mesmo que o desprezem, ele suportará ao máximo que puder, para não deixar inimigos que poderiam retornar após sua morte e recuperar seu neto. Embora o quinto ancião fosse o homem mais poderoso na cidade das nuvens flutuantes, agora ele não era respeitado e temido mais do que os outros anciões. Isso também se aplicava à geração mais jovem. Olhando para as costas de Xiao Li, Xiao Ti se lembrou de rostos cheios de desrespeito e ridículo. Ele cerrou os punhos de modo que eles ficaram brancos. Seu olhar se tornou gelado e afiado, como uma lâmina afiada. Ele sorriu. Esse sorriso deixaria seus cabelos em pé. Xiao Ti era sem dúvida uma pessoa vingativa. Ele foi um homem que passou 6 longos anos acumulando ressentimento no continente Nuvem Azul, seu coração cheio de ódio. Ele se lembrava de tudo. Ele se lembrou de todas as pessoas que o trataram bem, mas também de todas as pessoas que não foram gentis com ele. Ele guardou essas memórias no fundo de seu coração, até que chegasse a hora de vingar até as menores mágoas. Todos vocês se arrependerão. Xiao Ti rosnou estupidamente, como se os amaldiçoasse. Se o céu desse a ele a chance de viver diferente homem, como ele pode permitir que ele e seu avô sofram por causa de tamanha intimidação? Quando ele voltou para seu pequeno pátio, a lua ainda estava alta no céu. Xiao Ti caminhou até o canto do pátio e estendeu a mão esquerda. De repente, flechas de água dispararam de sua palma. Durante o casamento de hoje, ele bebeu muito vinho. Como resultado, ele bebeu tanto que parecia que mal conseguia ficar em pé. Na verdade, ele estava absolutamente sóbrio. E não porque ele possuísse tal habilidade, mas graças à pérola celestial venenosa.
todo o vinho que bebeu, ele mandou para a pérola do veneno celestial. Como a pérola fazia parte de seu corpo, ele poderia tratá-la como parte de seu corpo. O som borbulhante foi ouvido por um longo tempo até que todo o vinho foi removido da pérola venenosa celestial. Sialt ergueu a mão esquerda, molhada de vinho, e sorriu. Ele esfregou a mão no rosto e prendeu a respiração para enrubescer o rosto. Tropeçando, ele abriu as portas do quarto, balançando de um lado para o outro como se estivesse bêbado. Envolvido no cheiro de vinho, Sialt ficou cambaleando, como se pudesse cair qualquer momento. Ele ergueu a cabeça sem jeito e olhou para Sia Qingyi. Ela se sentou na cama com seus lindos olhos fechados. Estava muito quieto. A luz fraca das velas iluminou seu rosto lindo e delicado, criando uma sensação incomum e mística. Os olhos de Sialt clarearam e com as pernas trêmulas ele se aproximou de Sia Qingyi. Minha esposa. Eu tenho esperando por tanto tempo para falar com você. Agora, vamos usar esta câmara de casamento. Sia Qingyi de repente abriu os olhos e casualmente acenou com a mão direita. Uma força fria e irresistível jogou Sialt para fora da porta. Ele caiu no chão, quase derrubando uma mesa de pedra no meio do pátio. Sialt estava com dor enquanto esfregava seu traseiro machucado. Demorou muito para se levantar. Ele gritou com raiva. Droga! Eu estava brincando porque você é tão cruel. Estou tão fraca e você me bateu com tanta força. Você pode pensar que estava planejando matar seu marido. A porta bateu. Sialt empurrou a porta, mas a encontrou bem fechada. Sialt caiu no desânimo. Essa mulher até leva as piadas tão a sério, sem falar no flerte. Serei capaz de viver feliz em tais condições. Eu estava brincando. Além disso, estou no primeiro nível do elementar. Mesmo se eu quisesse fazer algo com você, não seria possível. Sia Qingyi não respondeu. Xiao faz muito tempo Che ficou parado embaixo da porta, mas ela não abriria. Havia apenas uma casa no pequeno pátio de Xiao Che. Não havia nem celeiro ou estábulo. Se fosse um dia normal, ele poderia esgueirar-se para sua pequena tia e dormir com ela. Mas hoje é sua noite de núpcias e ele não pode dormir em nenhum outro lugar. Um vento frio soprou. Xiao Che estremeceu e se encolheu. Ele bateu na porta e disse baixinho: Ei, você realmente vai me deixar passar a noite na rua? Você sabe quantas pessoas do clã Xiao sonham em ter você? Eles estão muito chateados porque estamos tendo nossa noite de núpcias hoje. Eles entendem que uma mulher tão talentosa como você não permite que eu me toque, mesmo sendo casados. Eles estão apenas esperando uma desculpa para me ridicularizar. Se eles vierem e virem que você não me deixou entrar em casa, serei motivo de chacota para o resto da minha vida. Afinal, sou seu marido. Você é tão cruel a ponto de ficar calmamente me olhando rir de mim. Nenhum som veio da sala. Quando Siat estava prestes a chutar a porta, ela se abriu lentamente. Tão rápido quanto um raio, Siat saltou e bateu a porta atrás de si. Sia Qingyi estava sentado na cama na mesma posição de antes. E embora ela apenas se sentasse, ela era muito elegante. Ela lentamente ergueu seus lindos olhos para Siat e disse suavemente: Não se aproxime de mim do que 5 passos. E onde vou dormir? Siat coçou o queixo. O quarto era pequeno. Tinha apenas uma cama, uma escrivaninha, uma mesa de jantar e 2 guarda-roupas. Se você cruzar o quarto de leste a oeste, haverá no máximo 7 a 8 passos entre eles. Durma na cama. Sia Qingyi se levantou. Isso não é necessário. Siat recusou categoricamente. Ele se sentou no canto mais distante de Sia Qingyi e fechou os olhos. E embora Sia Qingyi seja 100 vezes mais forte do que ele, como homem, ele não pode permitir que uma garota durma em qualquer lugar que não seja uma cama, se puder.